Olá, seja bem-vindo ao Espaço Aberto para a Saúde. Uma frase diz que saúde começa pela boca, seja pela alimentação ou a conservação da saúde bucal. De acordo com o primeiro grande levantamento nacional de saúde bucal, concluído em março de 2004 pelo Ministério da Saúde, 13% dos adolescentes nunca foram ao dentista. 20% da população brasileira já perdeu todos os dentes e 45% dos brasileiros não têm acesso regular à escova de dente ou ao dentista. Então, no programa de hoje, nós vamos falar sobre saúde bucal. O Brasil criou, em março de 2004, o Brasil Sorridente, que faz parte da Política Nacional de Saúde Bucal. Desde então, vem investindo no aumento da resolutividade e também na atenção básica e investimentos em equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família. Hoje, para a gente falar sobre saúde bucal, nós temos aqui a convidada, a professora assistente Carolina Dutra Esposti, que ela é do curso de Odontologia do Departamento de Medicina Social do Centro de Ciências e Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo, doutoranda em Saúde Pública e editora associada da Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde. Seja bem-vinda, professora. Então, professora, a gente tem aqui uma primeira pergunta. Como a senhora vê hoje a situação da saúde bucal do brasileiro? Então, professor, hoje a gente vê, por esse levantamento que o senhor citou, que é de final de 2004, uma alta prevalência das principais doenças bucais, que é a doença cárie e a doença periodontal, que atinge osso e gengiva. E mesmo no levantamento que foi recentemente divulgado, que é o de 2010, mas que a maioria dos dados ainda não estão disponíveis para consulta pública, né, a gente vê que essas doenças elas continuam numa alta taxa, né, então atinge grande parte da população, mas que elas vêm melhorando ao longo do tempo. Uhum. E em relação à boca, né, assim, especificamente, a gente sabe que a boca é uma parte muito cheia de bactérias, né? Então a população às vezes até vê aqueles anúncios de enxaguatório bucal, né, pastas, cremes dentais, aí fala das bactérias, né? Na boca, é verdade, onde tem mais bactérias na boca, assim? Pois é, as bactérias elas se distribuem de maneira homogênea dentro da boca, né? Mas elas tendem a se acumular mais aonde os alimentos se acumulam. Então, por exemplo, entre os dentes ou na parte onde a gente morde, né, lá dos dentes de trás, são nos locais aonde há maior acúmulo de alimento, como a língua, também há maior acúmulo de bactéria. É interessante porque eles falam muito que a mucosa da boca, assim, que tem mais bactérias na mucosa e na língua, né, do que propriamente nos dentes. Sim, mas independente de onde ela se acumula, ela vai levar a maioria dos agravos quando ela se deposita sobre os dentes e sobre a gengiva principalmente. E qual tipo de escova limpa melhor os dentes? Existe assim uma especificidade de escova? Porque a gente vê muito anúncio na televisão falando essa escova é melhor que a outra, essa tem limpador de língua, essa tem não sei o quê. Existe diferença de escovas? Pois é, assim, existem muitas marcas de escova e muitos modelos diferentes. Em geral, a gente indica que as escovas elas tenham cabeça pequena e cerdas macias. Para quê? Para que ela não machuque a gengiva e alcance os dentes de lá de trás da boca, né? E além disso, ela tem que ter um cabo, assim, o mais grosso possível para que você consiga segurá-la, né? Para poder fazer a aplicação da técnica que é ideal. Então, essas escovas que elas têm limpador de língua, elas auxiliam, mas se não forem bem aplicadas... Tipo, se a pessoa não souber utilizar adequadamente a escova, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Então, ela pode ser a escova mais cara, ela ter a melhor indicação, mas se a pessoa não souber utilizar, não vai adiantar. E em relação a essas coisas de escova elétrica, tem alguma maior eficácia ou é relativo? Não quer dizer nada? Assim, a escova elétrica, geralmente a gente indica para as pessoas que não conseguem fazer a escovação manual. Então, por exemplo, pessoas que têm alguma deficiência física ou até crianças em idades mais precoces, a gente poderia estar indicando essas escovas. Mas, de maneira geral, uma escova com aplicação manual vai custar muito menos e, se bem aplicada, ela vai chegar ao mesmo resultado. E em relação à cerda das escovas, né? Teve uma época que existia muita escova dura, o pessoal achava que as cerdas duras limpavam mais, e agora como é que está essa situação? Geralmente a gente indica as escovas com cerdas macias.
porque elas são suficientes para fazer a limpeza, né, já que o movimento ele é repetitivo. Então, se você utilizar uma cerda que é dura, ela vai acabar levando a algum tipo de ferida, principalmente da gengiva, e pode até causar um certo desgaste no dente. Interessante, porque agora a gente encontra muito no mercado essas escovas média, né, e macia. Essa média, ela é o meio termo, né? Isso, e também seria recomendado, então, não machuca tanto. Para alguns casos específicos, né? Geralmente a gente pede para que o dentista faça a indicação de acordo com o caso do paciente. Então tem que investigar. Então, a gente sabe da técnica de escovação, né? Estão sempre modificando a técnica de escovação. Aí eu queria que a professora Carolina explicasse um pouquinho sobre a técnica de escovação. Como que deve ser feita a técnica de escovação? Eu trouxe aqui um modelinho para que a gente consiga ver melhor. Então, para crianças, geralmente a gente indica que as crianças façam esses movimentos circulares na região de fora dos elementos, né? E quando abrirem a boca também façam esse movimento de bolinha, né? Tanto na parte de baixo quanto nessa parte de cima aqui dos dentes. E a parte que mastiga, a gente faz o movimento de vai e vem. Isso porque é o movimento mais fácil para crianças de até 8 anos. A técnica ideal, ela leva em conta o movimento que vai da gengiva para o dente. Então, a pessoa vai abrir um pouquinho a boca e vai fazer esse movimento de varredura mesmo da gengiva pro dente. Algumas pesquisas indicam que 30 movimentos numa região de 2 a 3 dentes seria o ideal, porque assim, vários movimentos repetidos é que vão remover a sujeira dos dentes. No caso, né? a placa bacteriana, A né? placa bacteriana, isso. Então, para adultos, principalmente, a gente indica essa técnica que faz a varredura da parte de cima para a ponta do dente, né, em grupo de 2 ou 3 dentes, e a parte de baixo, então, como a gengiva está embaixo, eu tenho que fazer essa escovação de baixo para cima. Isso tanto a parte de dentro quanto a parte de fora, né? E isso é ideal ser repetitivo, né? Ser umas 30 vezes para poder realmente retirar. Isso, a gente tem que fazer, assim, vários... Uma técnica de escovação completa, então, demoraria quanto tempo, mais ou menos? De 2 a 3 minutos no mínimo. Né? Aquela escovada rápida que a gente dá lá atrás, só a parte que mastiga, isso pode até remover a placa desses locais, mas se você não aplicar todas as superfícies dentro dos dentes, de todos os dentes, naquele local onde a placa se formar é onde você pode ter os problemas. Interessante. Vamos para uma outra pergunta aqui. Quais são as principais doenças bucais do brasileiro hoje? Então, as principais doenças bucais são a doença cárie e a doença periodontal. As duas doenças, elas se originam na formação da placa bacteriana, que é aquele resto de alimentos onde as bactérias vão se depositar, tanto nos ossos quanto nos dentes. E além disso, a gente tem também o fator de que essas doenças, geralmente são acumulativas. Então, por exemplo, se você é uma criança de 8 anos, você tem um dente cariado. Então, quando você está com 10 anos, por exemplo, você tem um segundo dente cariado. Não é uma doença assim que você vai arrancar o dente e ele vai nascer um novo. Então, sempre você vai ter uma outra coisa interessante, assim, essa parte da semiologia, porque eu também já dei muita aula dessa parte, e a gente sabe que alguma alteração no elemento dentário, a pessoa leiga, ela tem uma ideia de que cárie sempre é preto, né? Isso é um mito, né? É um mito. Então, uma alteração no dente, ele pode ser branco, também pode ser cárie, não é isso? Sim, sim. Na verdade, a cárie inicial, ela começa assim, com a perda do mineral e o dente ficando mais poroso, ele fica mais branco. Então, a cárie inicial, ela se apresenta como uma mancha branca, né? E só depois que ela já atinge uma superfície mais interna do dente é que ela começa a ficar mais escurecida. Interessante, porque as pessoas sempre têm uma noção de achar que atribuir, né, a mancha escura, mas nesse caso aí já é uma lesão avançada, né? Isso. A lesão inicial ela é branca. A gente estava conversando anteriormente em relação à flúor, né, que você comentou, professora, assim, sobre o flúor da água, né? Você estava até falando que foi uma visita que você fez numa estação de tratamento de água com os estudantes lá na UFS. E aí, o flúor da água é suficiente para poder fazer uma limpeza, uma higienização dos dentes? Porque o flúor a gente sabe que tem uma importância, ele está na água, né? Mas não substitui, por exemplo, uma pessoa não tem creme dental, ela vai escovar os dentes. Só com água, o flúor que estaria na água resolveria? Então, o flúor do creme dental, ele está numa concentração muito maior,
né? Então, assim, ele atuaria de maneira mais eficiente. Mas se a pessoa não tiver creme dental, assim, o flúor da água ele age de maneira contínua e através do sistema. Então, não é só ali no local, na hora que você faz a escovação. Quando você engole a água, esse flúor volta através da saliva, ajudando o dente a fazer a recuperação, no caso de ataque das bactérias. Interessante. É porque a gente sempre acha que é a reação química local, mas também tem uma coisa endógena de você consumir o flúor e ele sair na saliva e isso ajudar a limpar os dentes. É tópica, é local ali, mas ele fica acumulado na saliva e ele retorna num outro momento no qual você não está consumindo água fluoretada, por exemplo. Interessante. Uma outra coisa também muito comum que a população pergunta, assim, os alunos também perguntam, é em relação a clareamento, né? Que a gente vê até na mídia, falando muito na televisão, eu fiz clareamento e tal. Aí queria que você comentasse um pouquinho sobre esse clareamento dental. Assim, todo mundo pode fazer isso? Agride os dentes ou não? Como é que é essa situação? Pois é, assim, o clareamento, assim, é uma técnica para deixar os dentes um pouco mais claros, né? Mas um dentista capacitado, ele tem que fazer o diagnóstico daquele paciente, porque, por exemplo, se você tem, vamos supor, uma raiz exposta, então você já tem uma sensibilidade, você tem restaurações nos dentes da frente, então isso pode inviabilizar a indicação, ou você tem um dente que tem uma fratura, né? Então isso pode inviabilizar a indicação para aquele paciente. De maneira geral, qualquer tipo de clareamento, seja aquele realizado em casa, com a moldeirinha e o gelzinho que o dentista te indica, ou se for feito no consultório, eles causam uma perda de mineral temporária no dente. E essa perda de mineral, ela leva uma certa sensibilidade. Então, o clareamento que você faz no consultório, por ele utilizar um tipo de gel que ele é mais forte, então o clareamento ele é mais rápido, mas ao mesmo tempo ele pode aumentar a sensibilidade dos dentes dessa pessoa. Né? Mas esse clareamento ele não pode danificar o esmalte dos dentes? Ou não? Se for bem feito, não... Se ele tiver uma indicação adequada e for bem feito, não. É porque a gente sabe que tem alguns kits que as pessoas podem inclusive comprar, né, pela internet para poder clarear os dentes. Aí seria uma coisa sem um acompanhamento do especialista. Isso é bem arriscado, porque se você não tiver a indicação para fazer o clareamento, aí sim você pode ter uma lesão, aumentar a sensibilidade. Isso, aumentar a sensibilidade, ou até deixar o dente um pouco mais fraco, vamos dizer assim, né? Se não houver uma indicação adequada, ou até você utilizar a técnica, porque não é só você comprar o produto. Se você não tiver explicação de como utilizar, você pode fazer um uso excessivo, por exemplo. Interessante. A gente tem uma parte do programa que a gente ouve as pessoas por e-mail fazendo perguntas para a especialista do dia. Então vamos para o nosso quadro Perguntas por e-mail. Tem uma pergunta aqui do Marcione, ele é comerciante do Rio de Janeiro, ele pergunta: o uso constante de antisséptico bucal pode provocar alguma alteração na flora bucal? Pois é, o uso de antisséptico bucal, assim, as pessoas acham que está liberado pelo fato de estar na farmácia, de estar no supermercado, mas na verdade existem vários tipos de antisséptico bucal que deveriam ser indicados por um dentista de acordo com o caso da pessoa. Todo antisséptico bucal, ele vai estar agindo sobre as bactérias que estão presentes na boca. Então, eles agem sobre as bactérias ruins, vamos supor assim, então, que seria o objetivo dele, mas num uso contínuo, ele também pode estar diminuindo o número de bactérias que seriam boas, né? E, além disso, se esse antisséptico ele tiver álcool na sua composição, isso pode fazer com que o uso contínuo leve a lesões na boca da pessoa. Inclusive teve uma época que começaram a discutir e a retirar esses antissépticos que possuíam álcool, né? Porque seria justamente por causa dessa agressividade desse álcool na mucosa da boca, não é isso? Isso, o uso de antisséptico com álcool, principalmente se associado ao uso de tabaco, a pessoa usar o antisséptico, mas também fumar, muitas pessoas que fumam acabam usando o antisséptico assim, constantemente para poder enganar um pouco a questão de estar com o gosto de cigarro na boca, né? Ou até de estar com aquele cheiro. Então, as pessoas usam isso e esses dois elementos, fumo e o uso de antisséptico com álcool, pode aumentar o risco para câncer, tanto de boca quanto para câncer de faringe. Então é interessante para a gente deixar claro para o pessoal de casa que antisséptico não é qualquer um que pode usar, tem que consultar o especialista. E o antisséptico, né, no caso que o Marcione pergunta, aí ele vai ter que ver qual o caso dele, né? Como a professora coloca, até os antissépticos que utilizam álcool, se você for fumante, você pode ter mais chances de desenvolver um câncer de boca, né? Sim, então sim, mas a gente precisa deixar claro que existem indicações, né? Então, por exemplo, as pessoas que têm
grande número de cáries na boca ou que têm problemas de gengiva e de osso, pessoas que realizaram cirurgia de osso e gengiva principalmente, né? Ou que fizeram aquela limpeza no dentista. Então, essas pessoas elas têm indicação para uso de antissépticos, principalmente que contenham flúor, né? Mas de preferência que não tenham álcool na sua composição, porque quem faz, vamos dizer assim, aquela limpeza ali na boca não é o álcool, né? As pessoas acabam associando o álcool à limpeza. Nesse caso, ele é só o veículo. Então, ele tende a ter reações com o tecido da boca, né? Podendo levar a lesões no uso contínuo. Interessante. E também a própria escovação, como a senhora explicou aí, né? O movimento mecânico também vai ajudar a retirar a sujeira. Sim. Porque tem gente que acha que usando antisséptico não precisa escovar os dentes. O uso de antisséptico ele não elimina o uso da escova, do fio dental e da pasta de dente. Na verdade, ele faz vamos dizer assim, complementação? Uma complementação dessa técnica que é mecânica, né? Então, assim, pode até ser que no caso de uma cirurgia em que você não consiga fazer a escovação daquela região momentaneamente, o antisséptico ele está indicado por conta disso, para ele tentar controlar o número de bactérias temporariamente, mas não é um uso contínuo para substituir a técnica de escovação ou de fio dental, por exemplo. Professora, você tocou num tema agora muito interessante quando você fala em relação a fio dental e escovação, né? O que vem primeiro, para o público de casa saber? A gente primeiro escova os dentes, usa o fio dental e depois... As pessoas elas tendem, né, a fazer a escovação e depois passar o fio dental, porque acham que a boca já está um pouco mais limpa e que o fio dental não vai sair tão sujo, né? Enquanto na verdade deveria ser o contrário. Primeiro a gente passa o fio dental, né, assim, prestando atenção para não passar o mesmo pedaço do fio em locais diferentes da boca, né, para não levar a sujeira de um dente para o outro. Então primeiro a gente faz a limpeza com o fio dental entre dentes e também entre o dente e a gengiva, porque se a pessoa tem um elemento que falta, por exemplo, ela não passa o fio dental ali, porque ela imagina assim, não tem nada agarrado, mas na verdade a gente tem um espacinho entre o dente e a gengiva. Seria, né? No finalzinho, né? O último dente. Assim, bem no finalzinho, né? Bem perto da gengiva. E também junto da gengiva, né? Isso, que a gente precisa estar limpando ali, é um espacinho bem pequenininho, mas é suficiente para acumular bactérias ali e levar uma lesão. E também acredito que deva abrir espaço para poder entrar melhor as substâncias do creme dental, da pasta de dente, para poder o flúor fazer efeito nessas áreas, né? Tirando a sujeira antes. Porque se você não fizer a remoção da sujeira, qualquer produto que você vai usar não vai estar em contato com o dente. Então, se o objetivo é usar o produto para entrar em contato com o dente, na verdade, você vai ter ali uma barreira de sujeiras, né? Que precisa ser removido. Interessante. Aqui tem uma pergunta da Benedita Gomes, ela é dona de casa de Duque de Caxias, ela pergunta... O que ameniza o surgimento de tártaro nos dentes? Pois é, o tártaro, né, que a gente chama, na verdade, ele é um cálculo, né? Igual a gente tem um cálculo na vesícula, né? Ou renal também. Ou renal. Então, a gente tem um cálculo dentário, vamos dizer assim, né? Que, na verdade, esse cálculo ele se forma pela placa bacteriana. Então, o que é a placa bacteriana? É aquela sujeira acumulada, né? Que a bactéria vai estar, vamos dizer assim, consumindo aquela sujeira que a gente deixa ali. Então, ela se deposita sobre os dentes, sobre a língua, né? Então, essa placa bacteriana, com o passar do tempo, se ela não for removida, né? Porque ela pode não estar visível ao nosso olho. Então, você olhar no espelho e não conseguir enxergar essa placa, nem sempre a gente enxerga. Na verdade, principalmente as pessoas que têm uma alta taxa de cálcio na saliva, elas tendem a formar uma calcificação dessa placa. Então, existia aquela placa mole antes e essa placa ela fica dura, vamos dizer assim, né? Então, isso leva a um problema, principalmente na gengiva e no osso. Então, depois... Porque está junto, né? A placa ela tem uma tendência a ficar muito próxima da gengiva, né? Isso. O tártaro, ele se forma principalmente entre a gengiva e o dente. Ele começa a se formar ali. Então, ele pode se formar ali e subir em direção ao dente, ou ele pode também descer em direção à raiz e ficar por baixo da gengiva, onde você não consegue tirar. Aí são aquelas doenças que a senhora comentou, né? A periodontia, né? Doenças periodontais. Isso, que são as doenças periodontais. Pode levar a isso, Isso, né? Que é a gengivite, que atinge a gengiva quando ela sangra, né? E a doença no osso. Mas o que pode amenizar? Seria isso tudo que já foi explicado, Isso. Né? Quando você faz o controle da placa dentária, na verdade você vai estar fazendo com que diminua a formação do cálculo ou do tártaro. Então seria uma boa escovação. Uma boa escovação. Né, depois das refeições. Isso, uma boa escovação. O uso de flúor, que o flúor ele vai ajudar a diminuir a quantidade de placa, né? Mas depois que o tártaro ele se forma, na verdade, muitas vezes só o dentista vai conseguir fazer essa remoção. Então daí a gente
tentar fazer essa visita semestral ou anual, né, ao cirurgião dentista para que ele faça essa remoção que é mecânica no consultório. Então, em casa, eu já não consigo mais remover. E é uma coisa que não dói, né? É importante deixar isso claro também, porque é um movimento ultrassônico, né? Então, não dói, né? As pessoas têm medo de dentista associando a dor. Quando dói, na verdade, é porque a gengiva já tem um processo de inflamação. Então, assim, não é a remoção que faz doer. Na verdade, é o problema que já existe ali pela existência do cálculo. Então, foi interessante você falar nisso, porque as pessoas, por exemplo, tendem a não passar o fio dental porque a gengiva sangra. Mas se você aplicar bem aplicado, ela não vai sangrar. Ela só sangra porque há um processo de inflamação ali, que é causado pela placa, que é causado pelo tártaro. Então, se eu não fizer a limpeza constante, eu levo a uma inflamação que gera dor. Então, não é a remoção que causa dor em si. Interessante. E quanto tempo leva a se formar a placa após acabar de comer? O Lucas Ribeiro, motorista, pergunta isso. Assim, a pessoa, ela acaba de comer, aí ela tem que escovar os dentes imediatamente, aí ele coloca aqui 5 minutos, aí pergunta assim, mas o ideal seria... Pois é assim, logo depois que a gente faz a higiene bucal, já começa a ocorrer a formação de uma película que é natural sobre os dentes. A placa em si, ela se forma entre 2 a 4 horas depois de uma higiene bucal bem realizada. Então, não é assim, 5 minutos depois, né? O problema, assim, é que as pessoas, elas não removem a placa por inteiro. Então, assim, aquela placa da sua alimentação de ontem, ela continua ali grudada no seu dente e então essa formação ela acaba sendo constante, você tem constantemente placa sobre os dentes, se você não fizer a remoção adequada. Num dente que é feito, por exemplo, a limpeza no dentista, que o dentista faz a limpeza de 100% da sua placa, então ela demoraria de 2 a 4 horas a se formar. Mas como você sempre já tem ali bactéria grudada no seu dente, porque as pessoas não conseguem fazer, por diversos motivos, a higiene adequada, então, imediatamente após a alimentação, você deixando o resto alimentar ali, a placa ela começa a se formar. Vai voltar a se formar. Então, assim, o ideal, então, é que se escove os dentes após comer alguma coisa, principalmente doces, né, e alimentos pegajosos como Isso, porque assim, na verdade, a placa ela se forma e ela cresce, vamos dizer, de tamanho, utilizando o nosso alimento. Então, os alimentos que são ricos em açúcar, eles favorecem essa proliferação de bactérias, né? Então, sempre que a gente comer alimento que é pegajoso, que vai aderir ao dente, e também aqueles que têm açúcar, né, é importante que a gente faça a higiene de imediato. Então, tem uma pergunta aqui da Fátima Costa, assistente administrativa de Niterói. No Brasil, a saúde bucal é muito cara. Gostaria de saber como o governo poderia viabilizar projetos de barateamento dos custos para o tratamento da saúde bucal do cidadão. Se a gente for pensar que o SUS ele se propõe ser um sistema universal, eu diria que todo mundo tem direito à saúde bucal pública de qualidade. Inclusive até na estratégia da saúde da família. A gente pode dizer que não são todas que têm, né? Mas uma unidade de estratégia de saúde da família tem, aqui pelo menos na nossa área urbana, um cirurgião dentista lá, ou dentista, né, comunitário, digamos assim. Então, assim, desde que uma pesquisa mostrou em 98 de que o acesso da população ao serviço de saúde bucal era muito pequeno, né, foi incluída as equipes de saúde bucal dentro da saúde da família. Então, isso aconteceu em 2000. Então, agora com o Brasil Sorridente, desde 2004, isso foi estimulado. Então, o governo ele tem buscado isso. Ele tem buscado isso através do aumento do número de equipes para viabilizar esse acesso maior à população ao serviço que ela paga imposto e deveria receber um serviço de qualidade nas unidades básicas. Que seria a equipe completa, né, da estratégia de saúde da família, isso. Que tem o técnico em higiene bucal, né, e o cirurgião dentista, não é isso? Isso, uma equipe completa, que a gente chama de equipe tipo 2, né, é aquela que a gente tem o cirurgião dentista, a gente tem o auxiliar em saúde bucal e a gente tem o técnico em saúde bucal. Porque, inclusive, o técnico ele também pode realizar procedimentos na cadeira, né? Principalmente aqueles procedimentos que estão ligados à prevenção. Mas uma limpeza assim, só... Uma limpeza simples, uma aplicação de flúor, o técnico ele também poderia estar realizando, né? A gente vê muito de que há uma resistência do dentista em aceitar esse tipo de ação. Mas com supervisão do dentista, existem atividades também clínicas que podem ser realizadas pelos técnicos em saúde bucal. Interessante. O que aumentaria o acesso da população, né? E aí é interessante também que essa pessoa, né, a Fátima, ela procure saber se a unidade básica de saúde próxima à casa dela ou se na estratégia de saúde da família tem dentista para poder ela fazer a limpeza, porque
É porque as pessoas elas sempre criticam, né, o SUS, mas poderiam também tentar ver se tem acesso, né? Porque existe o programa, o projeto Brasil Sorridente, a gente sabe que as equipes de estratégia de saúde da família estão crescendo, estão ficando com equipes mais completas, então, de repente, pode ser que tenha aí na sua área. Agora, uma pergunta para a gente discutir aqui final, professora. Em sua opinião, qual seria o grande desafio da saúde bucal do brasileiro hoje, atualmente? A gente olhando a saúde bucal enquanto uma política pública, a gente continua com o desafio de diminuir a taxa das principais doenças, cárie e doença periodontal. Então, as pesquisas elas têm mostrado uma redução, né, na quantidade de pessoas que têm essa doença e na quantidade de doenças que atingem essas pessoas. A gente vê muito que há uma redução do número de pessoas com essas doenças, mas elas têm se acumulado no número pequeno. Então, assim, se antes eu tinha 100 pessoas, agora eu tenho 10, mas essas 10, elas carregam a carga da doença daquelas 100. Né? Então, eu preciso continuar agindo, né, ampliando o acesso da população aos serviços públicos de qualidade em relação à saúde bucal, mas eu preciso também entender a limitação desse serviço, porque a saúde bucal ela não é só a cura da doença já instalada. Eu preciso também estar realizando a prevenção dessas doenças e a promoção da saúde, gerando qualidade de vida para essa pessoa. Então, existem fatores que interferem na qualidade de saúde bucal daquela pessoa que não estão relacionados ao acesso ao serviço. Né? Por exemplo, se ela tiver acesso à escova dental, o flúor na água, dentista, né? Não é só acesso ao dentista, mas coisas que a gente poderia fazer antes para que aquilo não fosse necessário. Entendo. Né? Então seria até do ponto de vista das campanhas também, né? Assim, a mídia ser utilizada a favor disso. Isso. A gente está, assim, buscando mais educação em saúde bucal da população, né? Utilizando não só os dentistas, né? Aqueles que têm aquele conhecimento específico, mas os agentes comunitários de saúde, da saúde da família, a mídia dando informações adequadas sobre a saúde bucal, porque a população tendo mais informação, ela tendo a condição, ela tendo o meio, né? Então, se ela tem a escova de dente, por exemplo, ela consegue fazer uma higiene, né, adequada. Ela é empoderada desse conhecimento, ela conseguiria fazer. Mas em relação assim, a esse consumo de doce, né? A gente sabe que hoje, eu sei que assim, você já fechou a sua resposta, acho bem interessante, porque a professora traz a prevenção primeiro, que isso é bem interessante, ainda mais vindo de uma professora que é dentista, mas que ela é da área de saúde coletiva. Mas hoje a gente sabe que os doces, as barrinhas de cereais, esses alimentos rápidos as pessoas consomem, eu acredito que isso também seja um grande desafio, porque as pessoas não vão parar para escovar os dentes, né? Mas aí, da mesma forma, a própria mídia, né, ela coloca formas alternativas, né, como se substituíssem, né? Mas que talvez as próprias gomas de mascar, já viu que algumas têm que limpam os dentes? Então, assim, como se fosse uma alternativa, mas não substitui a escovação, né? Não substitui. Na verdade, assim, um simples bochecho com água, assim, já é suficiente para você remover aquele alimento que está ali em excesso acumulado. Mas você não consegue remover a placa dental que já está aderida ao seu dente. Né? Então, assim, ajuda a controlar, mas não resolve. Né? Então, quando a gente faz o bochecho, por exemplo, com enxaguantes bucais, a gente está ajudando a controlar, mas não vai resolver, porque não elimina a remoção mecânica de escova de dente, pasta. É a velha receita. Mas, assim, quando a gente vê que grande parte da população ou não tem acesso a esses meios, escova de dente, pasta de dente fluoretada, né? Escovas individuais, né? Porque a gente vê, assim, a gente ouve, né, de que muitas famílias, por exemplo, elas compartilham uma escova de dente para todas as pessoas que residem ali naquela casa. Mas cada um tem um tipo de bactéria diferente na boca, tem um problema diferente. Então, assim, como a presença de bactérias acaba sendo contagioso, né? Então, quando uma família tem uma escova só, a gente ainda tem um grande número de E onde guardam a escova também, né, professora? Porque as pessoas têm uma tendência a guardar a escova dentro do banheiro, exposta e próxima de um vaso sanitário. Não sabe que se der descarga vai contaminar tudo, inclusive a sua escova com coliformes fecais. Então tem que ser. Por isso que a gente indica que geralmente as escovas sejam secas, né? E guardadas ou num saquinho ou naquela tampinha de plástico que às vezes vem com algumas escovas, né? E que elas não fiquem em contato, uma escova com outra escova também, né? Para não haver essa contaminação de uma escova para outra. Então, muito obrigado pela sua colaboração. Nós tivemos aqui hoje com a professora assistente Carolina Dutra Degli, Esposte, da Universidade Federal do Espírito Santo, e nós falamos sobre saúde bucal. Então enviem perguntas para a gente para o espaçoabertosaúde@gmail.com e aguardo vocês no próximo programa.